Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar falando sobre enquadramento e composição, né, que eu comecei na aula passada. Falei sobre a composição, o que é, né? Então, assim, só para explicar, para ficar bem claro isso, a composição é o meu cenário, né? É como se fosse o meu cenário dos primeiros elementos, dos elementos secundários, dos elementos principais. Então, o que aqui nessa cena, por exemplo, o que seria o elemento principal? Seria eu falando e a tela para vocês irem acompanhando aquilo que eu estou falando. E os elementos secundários são os acessórios, né? O fundo, a luz cênica, enfim, toda a parte da composição do cenário, aquilo é secundário, mas que faz parte da imagem e tem um peso bem positivo, para você ter uma qualidade de imagem muito diferente de quando você tem uma fotografia que você não pensa muito para fazer. Falando sobre enquadramento e composição, a gente precisa falar de matemática, mas não muito, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou fazer contas aqui para vocês terem que fazer foto tendo que usar a calculadora do lado. Isso aqui é só uma referência para vocês entenderem um pouco da teoria mesmo, de onde vem essa questão do enquadramento e da composição. No seu celular, você tem uma opção de ligar o grid da tela, né? O que seria o grid da tela? O grid é isso, né? São esse quadro com esses riscos, né? Você consegue ter uma referência de enquadramento da sua imagem, né? Daquilo que você quer fotografar, você consegue ter uma referência de como que está o seu posicionamento, o seu enquadramento da foto. A gente vai ver isso numa aula prática, né? Eu vou ensinar aqui, depois eu vou, em uma próxima aula, eu vou ligar o meu smartphone, configurar, vou mostrar o que é o grid. Hoje eu vou falar só sobre a teoria mesmo, para você saber o que significa e para que ele serve. Então, assim, o grid seria a regra dos terços. Isso é uma regra que já há muitos anos ela foi elaborada, né, com, enfim, estudos, como eu falei, matemáticos inclusive, que ela divide a tela, a composição da tela, em três, né, no caso, três verticais e três horizontais, e formando essas intersecções. O que tem a ver essas intersecções na sua fotografia? Nessas regras, eles dizem que se você enquadrar o seu objetivo principal em uma dessas intersecções, aquilo que você quer fotografar, né? Por exemplo, eu quero fotografar, eu quero que fique evidente o olho. Então, o meu olho teria que ficar enquadrado em uma dessas intersecções. Matematicamente falando, eles chegaram num denominador que a foto estaria bem enquadrada e harmonicamente composta, né? Na outra regra que a gente tem, que é só para vocês terem conhecimento, tá? Para falar que fez um curso de fotografia, e se vocês não ouvirem falar de a proporção áurea ou Fibonacci, então a gente não tem como fugir disso, né? Quando alguém falar sobre proporção áurea e Fibonacci, você sabe o que está sendo falado. Que nada mais é que um outro aspecto de enquadramento que diz que quando você fotografa, né, e o ponto principal, o objetivo principal, acaba saindo o seu campo de visão, né, o seu olhar, onde vai direcionar o seu olhar na imagem. Ele sai daqui e te leva para cá, para essa região. Você tem como se fosse uma foto perfeita, vamos dizer assim. Toda regra tem as suas exceções e eu não tenho problema nenhum com quebrar regras. Eu só estou te mostrando uma questão da regra, que ela existe, mas não estou dizendo que é para você ficar engessado nessa regra. Você não pode deixar de fotografar porque não está dentro da regra dos terços, né, dos terços, que é essa, e não está dentro da minha proporção áurea. Então, assim, isso não pode te impedir de fotografar.
Eu só estou te ensinando para que você saiba o que é, né? E para você entender exatamente, matematicamente, por que eles chegaram nesse denominador comum. E depois eu vou mostrar algumas imagens aplicando essas regras. Aqui, ó, só para vocês entenderem a proporção áurea, como que a gente pode chegar nessa proporção áurea, que é basicamente essa soma aqui, ó, a soma dos números, né? Por exemplo, 0 e 1 igual a 1, 1 mais 1 igual a 2 e assim vai. Então, assim, na soma total, eles dizem que naquela proporção, se você for fazer quadradinhos naquela proporção, somando os quadrados, você vai chegar nessa composição, nessa proporção áurea, que é o Fibonacci. Vamos seguir lá para vocês entenderem isso na prática. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma foto de uma viagem que é o meu pai, meu filho, e eu queria mostrar o cenário, e eu vi essa imagem, eles estavam andando mais na frente de mim, e quando eu vi, eu peguei meu celular, achei bonito a composição, né? Essa questão das árvores e tal, esse posicionamento ali do céu, aquela geometria no caso, né? Porque tudo existe forma, textura, cor, então a gente precisa começar a entender isso, né? Visualizar isso quando a gente está andando. Em qualquer lugar que a gente vai, e como a gente tem o celular na mão, a gente tem a capacidade e a possibilidade de fazer uma foto muito melhor se a gente tiver essa visão. Então eu vi eles nessa situação, pedi para eles pararem e fazer exatamente a mesma coisa que eles tinham feito antes. Só que daí eles estavam aqui, ó, nessa área mais escura, que eles estavam na sombra. Eu pedi para eles andarem um pouquinho mais para lá, onde estava a luz, né, que é a luz natural, eu não tinha controle nenhum da luz. Então eu pedi para eles andarem um pouquinho mais para lá e fotografei. Eles estão bem iluminados, eu consegui mostrar o ambiente onde eles estavam e contei uma história com a foto. Eu posso contar uma história de uma foto, né? Que ela está bem feita, então assim, a foto tem história e a gente pode contar isso para quem for ver a nossa foto, enfim, em forma de texto ou ao vivo para uma pessoa, para um amigo. E depois o que eu fiz? Eu peguei e apliquei a proporção áurea, né, nessa foto. Porque o que acontece? Onde você foi? Eu te levei daqui, né, matematicamente falando, colocando dentro da proporção, e o seu olhar foi parar para cá. Lógico, se você perceber ali, não está muito dentro daquela matemática que ele falou, né? Que ele teria que ficar um pouquinho mais para cá, mas não tem problema nenhum com isso, porque a foto está bem enquadrada e está bem composta. Então, uma outra foto. E essa aqui ainda tem a direção do olhar, que eu digo que é muito importante quando a gente faz o seguinte: quando a gente fotografa alguém, para a gente não gerar uma estranheza nas pessoas, a gente procura fotografar na direção do olhar. O que é isso? A direção do olhar, eles dois estão olhando para cá, né? Então, daí da direita para a esquerda, eles estão olhando de lá para cá. Eu deixei o meu campo mais amplo na direção para onde eles estão olhando e tirei um pouco das costas, né, daquilo que estava atrás deles. Então eu enquadrei a minha foto dentro da direção do olhar, dentro de uma proporção onde eles estavam olhando para frente. Eu deixei aquele campo para frente para poder preencher a minha imagem. Isso é a direção do olhar. Aqui nessa outra foto, os meus filhos estavam dentro do mercado municipal e eu peguei e fotografei. Eles estavam sentadinhos ali e eu queria, como a foto precisa ter uma história, eu gosto disso, de contar a história com a imagem, eu precisava identificar onde é que eles estavam, né? Eu não podia só simplesmente fazer uma foto deles, que é o que muitas vezes acontece, que as pessoas fotografam só do rosto da criança. Ah, fui viajar e fotografei, aí você vem com um monte de fotos só do rosto das pessoas. Tá, e aí, onde você estava? Onde é que você foi? Qual viagem é essa? Ah, eu tava, sei lá, fui viajar pra praia
e aí só tem foto de rosto, foto de selfie, mostrando nada. Então assim, ela acaba não tendo uma história, a fotografia. E isso é legal, a gente se preocupar com isso. Porque aqui no caso, se eu fosse fotografar meus filhos para aparecerem, não, mas eu quero que apareça bem eles, tipo o rosto deles. Daí ok, é uma foto para documento, né? A gente pode chegar mais perto, fazer uma foto e eu vejo o rosto deles perfeitamente. Mas no meu caso não, eu queria mostrar onde é que eles estavam, né? O que a gente estava fazendo. Se eu fosse fotografar eles de frente, né, bem de frente, aqui atrás onde eles estavam sentados era uma parede de madeira, uma loja de queijo. Então assim, não ia falar muita coisa essa foto. Para quem eu fosse mostrar essa foto, eu ia falar o quê? A gente estava lá em Minas, olha que foto legal, olha que lugar legal que a gente foi. Tá, que lugar? Não dava para saber. Então o fundo era neutro, o fundo era uma loja de queijo, só tinha uma parede de madeira com uma vitrine de queijo, acabou. Mas não, aqui eu posso contar que eles estavam no mercado municipal, enfim, estavam lá sentadinhos. Toda essa foto, ela tem um porquê, né, de ser enquadrado dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, a aula está ficando um pouquinho grande, eu não quero que vocês se cansem antes de absorver as informações, então por isso que eu estou tentando fazer elas um pouco menor, mas mais quantidade, mas um pouco mais leve de assistir para não ficar tão cheia de conteúdo e a gente acaba se dispersando e não entendendo. Eu vou continuar com essa foto na próxima aula.